Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Espero que esse vídeo encontre todos vocês bem e que seja um bom momento. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Manuel, sou professor da rede pública, formado em Ciências Sociais, especialista em Educação, mestre em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, retire. Mas na verdade não te custa nada, mas para mim é de grande significado. Então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para comentar, para olhar outros vídeos que já tem postado e chega mais, que a gente tem uma conversa muito importante para ser feita hoje. Pessoal, da última vez que nós conversamos, da última vez que eu apareci aqui, foi para falar sobre uma questão de gerações, né? Para falar sobre crise de idade, sobre envelhecimento e as coisas que envolvem, né, esse processo de envelhecimento, sobretudo ali na época dos 20 anos. E conversando com meus alunos, que são jovens, eu observei uma questão, assim, uma coisa que alguns assuntos que hoje são polêmicos, que estão na mídia e normalmente divide as pessoas, para alguns de vocês ainda é novidade, tá? O pessoal que está chegando agora, vamos dizer assim, que está se aproximando um pouco mais da idade adulta, alguns assuntos são novidades agora, como por exemplo a questão do aborto, a questão dos movimentos sociais, em relação às diversidades do ser humano e tudo mais. Tudo isso é muito novo para uma parcela da nossa sociedade e eu desconfio que essa parcela da sociedade é maioria aqui neste canal. Então, eu trouxe hoje um assunto relacionado a isso, um assunto que para mim já tinha sido superado, né, porque eu conheci esse debate lá em 2012, 2014, entre 2012 e 2014, eu achei que esse debate já tinha sido superado na sociedade, que já existia algum consenso sobre isso, mas eu percebo que não. E veja que engraçado, quando esse assunto era novidade para mim, já não era novidade para uma série de pessoas, ou seja, algumas pautas da sociedade são debatidas desde muito tempo atrás. E que pautas são essas? Várias. A que eu trouxe hoje é a questão do racismo na sociedade, sobretudo do racismo no Brasil. Tá? Existe uma diferença muito grande a discussão do racismo no Brasil comparada com os Estados Unidos. Existe uma maneira diferenciada do racismo. Ele acontece por outros meios, de outras maneiras, de outras formas. Eu acho que para a gente alavancar essa discussão, eu quero trazer aqui a questão do racismo reverso. Afinal, o que é racismo reverso? O que é racismo? O racismo reverso realmente existe? Ou as pessoas que falam que o racismo não existe é uma tendência ideológica, é um esquerdismo, são os malditos comunistas que inventaram que o racismo reverso é impossível e não existe. Antes da gente entrar nessa discussão, que envolve um monte de outras discussões, como por exemplo posicionamento político, posicionamento ideológico, o que é uma esquerda, o que é direita, o que é comunismo, tá? A discussão do racismo, embora esteja relacionada a bandeiras políticas, a pautas políticas, a legendas ideológicas, a gente precisa entender ele por partes, né? E é por isso que vamos começar pela definição do que é racismo. Eu quero trazer uma definição, pessoal, desse racismo, uma definição que seja um pouco menos superficial do que aquela que todos conhecem, né? Porque, aliás, todo mundo conhece, né? Existe um consenso sobre o que é racismo, o que não é. Espero que sim. Mas às vezes eu me assusto. Eu acabo percebendo algumas coisas que para mim são muito naturais, alguns assuntos, algumas discussões que fazem parte do meu dia a dia
E quando eu percebo que isso está fora, aliás, quando eu percebo que algumas pessoas estão fora dessa bolha, eu acho muito estranho, mas é muito natural, né? Cada pessoa vive na sua bolha, cada pessoa tem a sua realidade social e cada pessoa está familiarizada com um ou outro debate, né? Então, eu gostaria de mostrar o racismo de outra maneira, de uma maneira um pouco mais profunda, né? O racismo como um fenômeno não apenas social, o racismo como um fenômeno profundo, um racismo como um elemento formador de uma sociedade como a nossa, né? O que eu estou dizendo é, o racismo ele é um fenômeno, antes de qualquer coisa, econômico. O racismo não é apenas violência simbólica. O racismo, no Brasil, ele é, entre tantas as coisas, uma violência patrimonial, tá? Uma violência que tem tudo a ver com a propriedade privada, com empobrecimento e enriquecimento, tá? O primeiro ponto, pessoal, para reforçar o meu argumento, é que uma sociedade capitalista como a nossa, uma sociedade de classes, ela é formada em um momento histórico. Então, que momento histórico é esse? Né? Quando que o Brasil começa a se tornar um capitalismo? Quando que o capitalismo chega? Né? Isso, pessoal, essa questão está inerente, faz parte do processo de formação do Brasil. Sabe? Porque não existe um outro Brasil que não seja aquele capitalista, nunca existiu, né? O que existiu foram várias etapas, várias fases da evolução do capitalismo no Brasil. Então, para além dos argumentos históricos, a história do Brasil acho que é importante vocês conhecerem. Imagino que todos vocês conheçam, grande parte de vocês conheçam. Quem não conhece é importante conhecer, tá, gente? Conhecimento básico é o mínimo para você não ser um alienado. O capitalismo, entre tantas outras coisas, nada mais é do que uma sociedade de classes. E uma sociedade de classe, que é a sociedade capitalista, ela se organiza primariamente em classe dominante e classe dominada. Tá? Então, o capitalismo no estado antigo, aqui no Brasil, ele se deu basicamente entre vendedores e compradores de mão de obra. Tá? Então existia uma natureza muito rica, uma natureza com muitas possibilidades de enriquecimento, existia muitos recursos naturais para serem explorados e transformados em lucro. Algumas pessoas vieram a trabalho, algumas pessoas vieram por vontade própria e aqui estabeleceram com os colonizadores relações de trabalho. Relação de trabalho, para quem não sabe, você trabalha e recebe por isso. Você trabalha para mim e eu te pago por isso. Só que quando a gente fala dos imigrantes de África, dos africanos aqui no Brasil, nós percebemos que ele esteve fora, o negro, né, o africano, esse descendente, este africano, esse imigrante, ele esteve fora da sociedade de classes. Ou seja, ele esteve fora da dinâmica de mercado, de trabalho, não houve ali uma remuneração pelo trabalho. Tentando abstrair as questões éticas, as questões humanitárias do que isso representa hoje para nós, vamos pensar de uma maneira um pouco mais objetiva, da seguinte maneira: se você tem uma empresa hoje, pensando no capitalismo hoje, se você tem uma empresa, eu acredito que o maior gasto da sua empresa é folha de pagamento, é pagamento de pessoal, é obra, é mão de obra. Tá? Então a maior parte dos seus gastos serão com folha de pagamento, para pagar os seus funcionários. Se de repente você e as suas próximas gerações ganhassem um benefício de nunca ter que se preocupar com pagar a mão de obra por mais de 300 anos, quase 400 anos. Tá? Se você recebe este privilégio, esse benefício, você, os seus descendentes e as suas próximas gerações, você tem a obrigação moral, a obrigação lógica de transformar o seu empreendimento, a sua empresa, num empreendimento bem-sucedido, num empreendimento de primeira ordem, de primeira linha. Não aconteceu isso no Brasil.
né? Nós vemos que, apesar de todo esse tempo de um capitalismo com mão de obra escrava, o capitalismo brasileiro continua sendo um capitalismo subserviente, continua sendo um país de terceiro mundo, uma economia subdesenvolvida, né? Já dizia Caio Prado Júnior, já dizia vários pensadores da sociologia brasileira, como Florestan Fernandes, por exemplo. Então veja bem, essa sociedade que é produzida a partir disso, tudo aquilo que é consequência, tudo aquilo que é reflexo da escravidão, compõe as definições de racismo. Então, racismo não é somente você chegar e xingar uma pessoa, isso é, obviamente, racismo. Inclusive, a lei foi modificada recentemente e existe algumas novas coisas que a gente precisa pensar sobre essa legislação, porque muito daquilo que o movimento negro no Brasil estava buscando foi conseguido nesse ano, em janeiro agora. Mas o fato, o ponto é que ainda depois que a escravidão foi abolida no Brasil, existia uma lei que dava, uma lei que doou, que deu de graça, de mão beijada, terras, propriedades para os imigrantes europeus, os italianos, os alemães, holandeses e todos os imigrantes europeus, né? Especificamente aqueles que estão concentrados, aquelas gerações que estão concentradas ali mais no sul do Brasil. Então, as próximas gerações desses imigrantes já eram proprietárias, já partiam de uma propriedade privada ganhada, uma propriedade privada doada pelo Estado. Em contrapartida, pessoal, esse mesmo Estado determinava que os imigrantes africanos e também os afrodescendentes não poderiam ter acesso a essa propriedade privada, não poderiam ter acesso a terras, né? Ou seja, a gente está falando de uma sociedade que é construída dessa maneira, uma sociedade que não viveu um processo em que o Estado repensa as consequências de sua Constituição, né? As consequências, sua gênese. A gênese do capitalismo brasileiro é exclusivamente racializada, racista, né? Não teve, através disso, depois disso, nenhuma medida paliativa. Essa distribuição de terras que aconteceu com os imigrantes europeus nunca se estendeu para a comunidade afrodescendente e tudo mais. Então, quando a gente fala de um racismo à brasileira, de um racismo estruturante, do racismo como um fenômeno econômico, é um argumento, sobretudo, um argumento histórico. Tá? Então, para que houvesse racismo reverso, racismo contra brancos, seria necessário uma história semelhante, seria necessário que esse povo, que essa etnia, que os brancos fossem submetidos a violências seculares, né? A violências semelhantes a essa. Uma vez que é compreendido como racismo tudo aquilo que é consequência da escravidão no Brasil. E compreender isso, pessoal, é essencial para a gente entender as relações de trabalho, as relações sociais, enfim, as relações em todos os aspectos, porque isso é um fenômeno estruturante da sociedade brasileira. Tá? É óbvio que algumas coisas foram conquistadas politicamente. A comunidade negra no Brasil já conseguiu uma série de direitos, de conquistas, porém, todas são medidas paliativas. Nunca houve uma indenização, nunca houve nenhuma política de reparação a essa violência, nem para os imigrantes, para aqueles que são da raiz africana, nem para os descendentes desses imigrantes. Houve, em algum momento da história brasileira, um movimento que não fazia parte do movimento negro,
que queria mandar os africanos de volta para a África, inclusive os descendentes, sem se preocupar se esse povo já tinha sido aculturado, se esse povo já tinha nascido aqui no Brasil, mas o argumento era de que em África essas pessoas no caso negros, como eu, como meus antepassados, estariam muito melhor em seu território, com seus iguais, que seria África. A gente não precisa nem falar sobre o que isso representa, né, socialmente, o que isso seria, como isso seria etiquetado, como isso seria classificado hoje. Inclusive existe um filme que eu não assisti, um filme brasileiro que tem essa temática, né, como seria se de repente houvesse uma política de repatriação, de colocar esses negros, de mandar de volta esses negros de volta para a África. Isso seria o racismo a um nível absurdo. Então, resumindo e respondendo a várias perguntas que já me fizeram ao longo da vida e que eu me recusei a responder, porque eu sempre tinha, né, um argumento: eu não vou te dar aula de graça. Se você quiser uma aula, você pode agendar, a gente pode até negociar valores. E veja só, né, a vida dá voltas. Estou eu aqui no YouTube de novo, ensinando e trabalhando de graça. Tá? Então, se alguém te perguntar o que é racismo, o racismo ele é um fenômeno estrutural. A gente define como racismo todas as coisas negativas que acontecem como consequência da escravidão no Brasil. Tá? Então, racismo pressupõe escravidão. Então, se você pertence a um grupo que não vivenciou o período de escravidão, é tecnicamente errado e provavelmente impossível, logicamente impossível, que você sofra racismo. Você pode sofrer algum preconceito, mas preconceito é muito diferente de racismo. Racismo é algo muito mais profundo e por isso é crime inafiançável, ou seja, é um crime que você tem que pensar duas vezes antes de cometer. Beleza? Hoje é isso. O vídeo é curto, é só uma passadinha. Botar a cabecinha de vocês para pensar. De repente você esteja aí estudando sociologia no ensino médio, de repente você esteja se aproximando mais das discussões da sociologia brasileira, e eu convido você a ler os clássicos da sociologia no Brasil, né? Eu convido você a entender esses argumentos de maneira científica. Eu acho um problema muito grande na nossa sociedade que questões como essa as pessoas querem debater a nível de opinião, e não é isso. Existe uma ciência, tá? Existem observações, existem métodos, existe todo um período empírico para que essas teses sejam construídas. Tá? Então, tudo aquilo que é sociologicamente feito é cientificamente feito. Afinal, a sociologia é uma ciência e a sociologia brasileira é uma ciência muito rigorosa, inclusive continua acontecendo, e eu convido você a conhecer, porque isso te oferece ferramentas muito úteis para você pensar de uma maneira refinada, para você produzir dissertações com qualidade, e para você ir bem em provas, para você estar atento aos Enems, aos vestibulares, e você evitar algumas coisas, evitar a reprodução de algumas ideias que são ultrapassadas, ideias retrógradas e são, acima de tudo, erradas. Lembrando, as regras desse novo do Enem não serão alteradas. Acabo de receber uma notícia maravilhosa sobre os destinos, né, o destino do Enem e o destino do novo ensino médio. Então tem novidade vindo por aí, tem muita coisa acontecendo na nossa sociedade, coisas que afetam diretamente a nós, estudantes e professores. É isso. Se você tem interesse, se isso te ajuda de alguma maneira, eu vou pedir novamente para você se inscrever no canal. Deixa o seu like, afinal a sua mão não vai cair. Para você não custa, mas para mim é um incentivo. É simbólico, vale alguma coisa. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário e é nóis. Beijo.